pessoal, tudo bem? Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, vamos refletir sobre a estiagem, quando a pouca precipitação ocasiona a falta de água. A estiagem em Santa Catarina é a mais severa desde o ano de 2006. 45 cidades já decretaram estado de emergência. Em abril deste ano, a EPAGRE, através do seu setor de hidrologia, divulgou dados importantes referente à estiagem. Segundo pesquisadores, o déficit de chuva em Santa Catarina chega a 500 milímetros, desde junho de 2019 até abril de 2020. De grande valor econômico, ambiental e social, a água é fundamental para a sobrevivência do homem e dos ecossistemas no nosso planeta. A água é um recurso natural único, finito e essencial à vida de todos os seres vivos. A água é um precioso recurso e somente 0,5% dela está facilmente disponível para consumo humano. Hoje, 40% da população mundial vive com a escassez. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para consumo. Dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso e está concentrada nas geleiras. 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água. Porém, esse recurso está concentrado em regiões menos populosas. A água é o único recurso natural que engloba todos os aspectos da civilização humana. Age como componente bioquímico de seres vivos, meio de vida de várias espécies vegetais e animais, e atua como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. O acesso à água limpa e segura não são privilégios, são direitos humanos básicos. Os crescentes problemas de escassez de água e de seca indicam claramente a necessidade de uma gestão mais sustentável. O uso racional e eficiente da água é fundamental para ultrapassar a crise mundial que enfrentamos, para garantir qualidade de vida para a nossa e futuras gerações. Soluções que reduzem os prejuízos estão nas mãos dos governantes, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte com atitudes conscientes e responsáveis, evitaremos que o meio ambiente projete os efeitos negativos e inconscientes da população com escassez e seca. Como podemos ver no vídeo, a água é um elemento vital. Sem a água, não há vida. O desenvolvimento da sociedade é impossível sem a água. Vamos entender melhor quais são as causas da estiagem? A degradação ambiental, a urbanização e a impermeabilização do solo são causas da estiagem. Neste sentido, temos como exemplos as queimadas, os desmatamentos, a geração de resíduos sólidos, a explosão demográfica, a intensificação da área de cultivo e as ruas calçadas e asfaltadas. A explosão demográfica exige mais moradias e mais alimentos. A urbanização acaba invadindo a área rural e, para aumentar a produção dos alimentos, é preciso aumentar também a área de cultivo. O aumento demográfico gera aumento do consumo e, consequentemente, o aumento da geração de lixo. Com ruas asfaltadas e calçadas, a água não infiltra no solo. Você percebeu que a maioria dos problemas da escassez de água estão ligados às ações antrópicas. E quais são os impactos ambientais que sofremos com a estiagem? Podemos ver impactos na agricultura, na pecuária, na saúde, na economia, no abastecimento de água potável e nas queimadas. Na agricultura, a falta de água impacta negativamente na produção dos alimentos, podendo comprometer a safra. Segundo a EPAGRE, a estiagem de Santa Catarina já causou uma quebra de 10% na safra de milho, 6,6% na safra do feijão e 4,4% na safra de soja. Portanto, para o cultivo é necessário água em quantidade certa. Tanto a falta de água como o excesso de água comprometem a produção na lavoura. O meio ambiente precisa estar em equilíbrio.
Já na pecuária, o capim das pastagens, que é o principal alimento do gado, acaba secando com a falta de chuva, faltando o alimento para os animais que podem chegar à morte, tanto de fome como de sede. A estiagem, neste caso, impacta na produção de leite e na produção da carne. O gado vai perdendo peso e a produção de leite acaba diminuindo também. Na saúde, o ar seco acaba provocando doenças respiratórias. Temos que enfrentar também o desafio de lidar com a estiagem e aliar aos esforços de enfrentamento ao coronavírus, pois o mundo está passando por uma pandemia e, para evitar o contágio e a transmissão do vírus, medidas de prevenção são necessárias. E, dentre muitas, lavar as mãos com frequência é uma atitude de evitar o contágio. E a falta de água agrava ainda mais a transmissão do vírus. Na economia, a estiagem também gera prejuízos. Como nas lavouras, há o comprometimento da safra e a diminuição da produção, muitos agricultores precisam procurar outras alternativas financeiras para cobrir as suas despesas, precisando fazer até empréstimos junto às instituições financeiras. Na indústria, a falta de produtos agrícolas gera diminuição da produção dos produtos industrializados e, consequentemente, a falta de alimentos nas prateleiras e o aumento de preços dos produtos. E o pior impacto de tudo isso é que, tanto nas indústrias como no campo, é necessário reduzir o quadro de funcionários, gerando desemprego. E no abastecimento de água potável também há impactos. Com o baixo nível de água nos rios, o volume de água tratada diminui, comprometendo o abastecimento. Muitas empresas de saneamento precisam fazer rodízio na distribuição da água tratada para que todos recebam um pouco de água. As queimadas também acontecem devido à forte estiagem. A falta de precipitação deixa a vegetação seca, ocasionando queimadas de pequeno e de grande porte. Nos últimos dias vimos em diversos meios de comunicação o acontecimento de queimadas nas vegetações, uma das causas da degradação do meio ambiente. Falamos dos principais impactos ambientais causados pela estiagem e agora vamos aprofundar a discussão acerca dos principais efeitos da estiagem em Santa Catarina, mais especificamente no que diz respeito ao desmatamento e queimadas envolvendo os biomas brasileiros e a crise hídrica. Sabemos que existe no Brasil dois importantes biomas, a Amazônia e a Mata Atlântica. Estes biomas têm sofrido constantes degradações, entre elas as queimadas. Focos de incêndio são frequentes nos últimos dias. A estiagem, folhas secas, queima de lixo e acampamentos são as principais causas. A floresta nativa dos biomas está sendo derrubada, principalmente pelas ações humanas, por meio da extração de plantas, de madeiras e pela expansão urbana, interferindo na crise hídrica e no clima global da região sul do Brasil. Mas como o desmatamento da Amazônia pode afetar Santa Catarina? Na Amazônia, as grandes árvores são responsáveis por captar a água do subsolo profundo. Com a transpiração das plantas, essa água capturada vai para a atmosfera sob a forma de umidade e é transportada pelo vento até o sul do Brasil. Trata-se de um efeito climático que traz ventos carregados de umidade e que controlam grande parte das chuvas que ocorrem na região sul, especialmente no verão e na primavera. Se não fosse a Amazônia, estiagens que atingem o estado seriam bem mais comuns. No Boletim Hidrometeorológico Integrado, voltado para o abastecimento urbano e publicado pelas Secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, que é a SDE, e da Defesa Civil, publicado no último dia 15 de maio, nós podemos conferir a situação de estiagem nos municípios de Santa Catarina. Santa Catarina tem 295 municípios. E para a elaboração deste boletim, 270 enviaram as informações por meio de suas agências reguladoras. Dessa forma, podemos acompanhar pelo mapa que os municípios que estão em estado de normalidade, representados pela cor branca, referem-se a 48 municípios.
Já 56 municípios estão em estado de alerta, representados pela cor laranja. Com a cor amarela estão os municípios em estado de atenção, que representam 136, e 30 em estado crítico, frente à estiagem, representados pela cor vermelha. Podemos concluir, então, que 222 cidades apresentam problemas no abastecimento público. Deste total, 30 municípios estão em estado crítico de abastecimento, ou seja, os mananciais utilizados para abastecimento estão afetados significativamente, sendo necessárias ações prolongadas de rodízio, intervenções de infraestrutura hídrica e ajuda humanitária. Para minimizar os impactos da estiagem em Santa Catarina, ações e medidas emergenciais estão sendo estudadas e adotadas. Proporcionar uma resposta mais rápida aos municípios é o objetivo destas ações e medidas. Vamos ver algumas delas? Reuso da água, coleta e armazenamento da água da chuva nos períodos que houver precipitações, fornecimento de água por caminhões-pipa, fortalecimento da agricultura familiar, perfuração de poços artesianos, obras de intervenções nas adutoras, manobras operacionais para atendimento de usuários com necessidades prioritárias e o controle da pressão para viabilizar o abastecimento das zonas em cotas topográficas mais elevadas. Vimos que Jaraguá do Sul é uma das poucas cidades que está com abastecimento normal durante esta estiagem. Porém, a estiagem é percebida também por aqui, como na maioria dos municípios do estado de Santa Catarina. Nossos rios estão apresentando ilhas de areia e pedras devido à estiagem. A situação que estamos vivendo e presenciando é preocupante. Mas por que Jaraguá do Sul não está sofrendo os impactos da estiagem? O SAMAI de Jaraguá do Sul investiu mais de 23 milhões para melhorar os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. Isso contribuiu para amenizar os impactos da estiagem no município. Mesmo com as obras realizadas no município, com a crise hídrica, a população jaraguaense também precisa ter cuidados com o desperdício da água. Previsões apontam que a estiagem continuará até os meses de julho e agosto deste ano. Cada gota de água deve ser valorizada.
Cada cidadão tem que fazer a sua parte e utilizar a água de forma consciente, pois a água está presente em todos os processos de produção. A água está presente desde a produção da alface até a fabricação de um computador, por exemplo. Ao adquirirmos um produto, devemos ter em mente a quantidade de água que está presente nesse produto. A quantidade de água para a produção do produto é chamada de pegada hídrica. Vamos conhecer alguns exemplos de pegada hídrica? Para produzir 1 kg de arroz, são necessários 2.500 litros de água. Já para produzir 1 kg de banana, são necessários 790 litros de água. E para produzir 1 kg de carne bovina, são necessários 15.400 litros de água. Considerando a pegada hídrica, que é a quantidade de água utilizada para a fabricação dos produtos, nós preparamos algumas dicas de consumo consciente. Antes de comprar, reflita a real necessidade do alimento. Coloque no prato apenas o que for comer. Consuma os alimentos antes que eles estraguem. Use sempre que possível todas as partes do alimento. Prefira consumir alimentos da estação e que são produzidos na sua região. Se possível, diminua o consumo da carne bovina, substituindo-o por frango ou outro alimento com menor pegada hídrica. Para não ficarmos sem água neste período de estiagem, boas práticas são necessárias. O uso, os cuidados e o desperdício da água fazem parte do cotidiano de todo ser humano. Veja quanta água é economizada em atitudes simples. Ações básicas para o uso consciente de água colaboram com o meio ambiente e geram redução dos valores de conta. Veja como pequenas mudanças fazem a grande diferença. 1. Ao escovar os dentes, utilize um copo de água para o enxágue. Aqui você economiza 3 litros de água. 2. Revise os encanamentos. Buracos ou rachaduras podem causar desperdício de cerca de 3 caixas d'água, o equivalente a 3.000 litros. 3. Para regar as plantas, utilize um regador. A mangueira convencional desperdiça 186 litros a cada 10 minutos. 4. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando gasta 45 litros de água por dia, ou seja, 1.350 litros por mês. 5. Lave o carro uma vez por mês e utilize um balde. Neste caso, a mangueira gasta 600 litros de água. 6. Utilizar válvula de descarga dupla gera uma economia de até 50% de água. 7. Lavar louças com a torneira aberta o tempo todo desperdiça até 105 litros de água. Ensaboe tudo com a torneira fechada para enxaguar de uma vez só. 8. E por que não reutilizar a água da chuva para atividades da sua casa? Descargas de vasos sanitários na lavagem de carros, na lavagem de calçadas ou na irrigação de jardins geram uma grande economia. Estudos apontam que a escassez da água será um dos maiores problemas ambientais a se resolver durante o século XXI. O meio ambiente é o resultado entre a natureza e a sociedade. É preciso mudança. Ficar somente olhando a degradação ambiental não basta. Somos os protagonistas dessa mudança. Para finalizar, convido você a refletir acerca da responsabilidade que temos com o meio ambiente. Muito obrigada por sua atenção. O SAMAI se coloca à disposição através dos seus canais de comunicação para esclarecimentos, dúvidas e se você tiver o interesse de conhecer outros temas que estamos trabalhando. Fique bem!